6h07 de volta com o Manhã no Ar, as principais notícias do dia. É um prazer ter sua companhia logo tão cedinho. Você que já vai começar a sua quarta-feira bem informado. Se você quiser participar do Manhã no Ar, é muito simples. É só você ir até a nossa rede social, vai até o Facebook e deixa seu recadinho que eu estou esperando por você. Nós também já estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. Se você ainda não tem, dá tempo de baixar. Ele está disponível nos sistemas Android e iOS. E por lá você acompanha todo o nosso conteúdo ao vivo, além de conteúdos extras feitos exclusivamente para você que nos acompanha pela internet. E a gente começa essa edição falando de mais um assalto a ônibus aqui na capital. E a criatividade dos suspeitos está cada vez mais aguçada, viu? Um trio fingiu estar vendendo bombons dentro da linha 102 antes de anunciar o roubo. Segundo informações repassadas à polícia por testemunhas, esse trio já estava observando o movimento no Terminal de Integração 1, que fica na Avenida Constantino Neri, no centro de Manaus. Eles tentaram subir no 640, que é bastante visado por criminosos, e no 101. Mas os motoristas dos coletivos não deixaram essas pessoas subirem. Foi aí que eles observaram que o 102 iria se aproximando. Esse ônibus circula principalmente aqui na zona oeste de Manaus, no bairro São Jorge, e tem como destino o centro de Manaus no sentido indo e vindo. E eles conseguiram subir. As vítimas, que não quiseram se identificar e nem gravar entrevista com a nossa equipe de reportagem, informaram que eles tentaram se passar por vendedores ambulantes, oferecendo balas de mangarataia, próximo à Igreja Católica do bairro de São Jorge. Eles anunciaram um assalto e pediram os pertences dos passageiros, inclusive aparelhos celulares. Uma das vítimas já tinha observado a ação deles, um comportamento muito estranho, e na hora que ele iria puxar a cordinha para descer na parada de ônibus, ele foi abordado por um deles. Todos fugiram do local, mas a vítima, uma das vítimas, tentou chamar a atenção dos moradores ali por perto, atrás da igreja de São Jorge. E ele conseguiu avistar uma viatura da 5ª Companhia Interativa Comunitária. Pediu ajuda, foi aí que começaram a realizar os procedimentos de buscas. Essas duas pessoas estavam exatamente aqui. A vítima conseguiu identificar em segundos essas duas pessoas que tinham assaltado o ônibus que ela estava, inclusive, voltando do trabalho. A Polícia Militar da 5ª Companhia Interativa Comunitária, então, prendeu essas duas pessoas e a gente vê o momento exato. Só que faltava um. Onde estava esse terceiro aí que participou desse assalto a um coletivo? E eles estavam com uma arma falsa. Começaram a realizar outras buscas por aqui e conseguiram se comunicar com a 21ª Companhia Interativa Comunitária, que também fica aqui na área, ali próximo. Os moradores acionaram esses policiais militares que já estavam fazendo uma patrulha de rotina, e eles chegaram até no terceiro indivíduo. Ele acabou sendo linchado pela população porque no momento que desceu do ônibus e tentou fugir, acabou se separando dos seus comparsas e foi para uma rua que fica também atrás da Igreja Católica, muito movimentada, onde as vítimas pediram ajuda e a população conseguiu deter esses 3 infratores. Eles foram identificados como Anderson de Assis, de 19 anos, Vanderlei Rosa de Melo Júnior, de 18 anos, que inclusive já tem passagens por tráfico de drogas quando ainda era menor de idade. E o terceiro, que foi o último a ser encontrado pela polícia, foi identificado como Marcelo Fragoso Cordeiro, de 26 anos. Ele já tem passagem pela polícia por roubo. Com esse trio, os policiais militares conseguiram apreender uma arma falsa e 3 celulares que eram das pessoas que estavam dentro desse coletivo. E após uma denúncia anônima, a polícia prendeu um homem suspeito de ter o carro roubado no bairro Zumbi. Aliás, de ter roubado um carro no bairro Zumbi. No momento da abordagem, ele estava com a chave nas mãos. Policiais da 4ª SICOM receberam uma denúncia por volta das 3 horas de um homem que não quis se identificar. Ele informou aos policiais que tinha visto
o carro da cunhada dele, que foi roubado no último dia 12 por um homem até então não identificado. A polícia, então, colheu as informações do denunciante e foi até o Zumbi 2, na zona leste de Manaus. Chegando no local, a polícia conseguiu identificar o carro, um Onix com esta placa que nós estamos vendo aí no vídeo. A polícia, então, recebeu mais informações ainda de que o infrator estaria escondido dentro de uma casa na rua São Paulo do Zumbi 2. Foi então que a polícia teve autorização de entrar na casa de onde o infrator estava e conseguiu achar esse homem aí, ó, que está no seu vídeo, identificado como Clauber Ferreira Magalhães, de 28 anos. Ele estava escondido e, detalhe, ele estava com a chave do carro na mão. Foi informado através do telefone do supervisor diário. A viatura se deslocou até o local. Chegando ao local, foi verificado que, pelas descrições do carro, pela placa, que era o carro que estava com restrição de roubo. Na denúncia também foi informado que o infrator estaria dentro dessa residência, né? Aí nós conversamos com o proprietário da residência, o proprietário da residência autorizou entrar no local. Nós entramos no local, o infrator estava com a chave do carro. Clauber foi preso em flagrante, encaminhado ao 14º DIP e vai responder por receptação e adulteração. E após uma denúncia anônima, um jovem de 23 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas no bairro Raiz. Além de entorpecentes, a polícia encontrou com ele uma quantia em dinheiro e munições. Mais de 500 trouxinhas de drogas. Todo esse entorpecente foi apreendido na Rua do Rosário, que é considerado uma área vermelha aqui do bairro da Raiz, na zona sul de Manaus. E foi através de uma denúncia anônima bastante precisa que os policiais conseguiram tirar de circulação o homem que estaria comercializando esses entorpecentes. Esse rapaz que está aparecendo na imagem, de 23 anos, identificado como Rômulo Garcia Rodrigues. Depois que os policiais receberam as informações sobre esse suspeito, as características dele, eles se deslocaram até a Rua do Rosário, que fica aqui na comunidade. Os policiais da Força Tática que estavam fazendo o patrulhamento de rotina nessa região da cidade. No momento que os policiais entraram na Rua do Rosário, já se depararam com o Rômulo em atitude suspeita na frente de uma casa. Os policiais, no momento que se aproximaram, perceberam que o Rômulo ainda estava tentando fugir, mas não adiantou. Eles iniciaram uma abordagem policial e encontraram com o Rômulo algumas trouxinhas de drogas, entre maconha e cocaína. Os policiais entraram na residência dele e encontraram outras porções de drogas. As equipes chegaram no local, identificaram aí um elemento com as mesmas características, informaram na denúncia. Então a equipe fez a abordagem e logo de início encontrou uma porção grande aí de supostamente maconha em poder do mesmo. Após ser questionado aí sobre o teor da denúncia que havia sido feita de tráfico de drogas, o mesmo falou que na casa dele, que ele estava bem em frente, tinha o restante do material. No que foi feita a diligência, estava o restante dos entorpecentes, cerca de 500 porções aproximadamente, e em torno de R$ 1.200 em dinheiro dentro da residência. Após as buscas serem apuradas aí, foi encontrado também uma balança de precisão e mais 4 munições, 2 de 38 e 2 de 762, que é um calibre exclusivo do Exército. Toda a droga que estava na casa dele foi apreendida pelos policiais da Força Tática. O suspeito foi preso e levado para a delegacia. Ele alegou que o produto que estava com ele inicialmente era para o seu consumo, porém era uma porção bastante grande. E dentro da residência estaria o resto do material. E ele não comentou se o resto do material ele estava guardando para um terceiro ou se ele mesmo que faria aí a venda do entorpecente. Era muita porção
de cocaína, então dá para ver que eles tiveram bastante trabalho aí de separar cada uma delas. E é um grande prejuízo aí para o tráfico de drogas, com certeza. E mais uma vez, com a ajuda da população, a polícia conseguiu prender pessoas suspeitas de praticar tráfico de drogas aqui em Manaus. Isso aconteceu lá no bairro Nova Cidade. Um trio foi preso após a polícia perseguir 7 jovens em atitude suspeita na comunidade Monte Cristo. Policiais da 15ª SICOM receberam uma denúncia por volta das 10h30 em que na rua Frei Sírio, aqui da comunidade Monte Cristo do Nova Cidade, zona norte de Manaus, teriam pessoas praticando crimes, ou seja, estavam praticando o tráfico de drogas aqui nesta rua, que inclusive é uma área vermelha considerada pela polícia. Foi quando os policiais da 15ª SICOM chegaram até aqui e avistaram pelo menos 7 elementos, que quando a viatura se aproximou, uns correram para aquela área de mata e outros para uma residência. A polícia então conseguiu entrar nessa casa aqui da rua Frei Silva e, de repente, localizou 3 elementos. Quando viu próximo a uma televisão, tinha um saco plástico e encontrou pelo menos 38 trouxinhas de entorpecentes de maconha. A polícia então levou esses 3 para o DIP e agora a gente vai conversar com o tenente Guidelha, que vai falar melhor sobre esse caso para a gente. Então os 3 foram levados, encaminhados aí para o DIP e inclusive teve uma mulher que desacatou aí, né, a viatura, a guarnição, ofendendo inclusive, né, tenente? Fala para a gente sobre esse caso. Exatamente, por volta de 22h30, as guarnições da 15ª SICOM estavam aqui em patrulhamento nesse local. Houve uma denúncia que nos ajudou também a localizar esses infratores. 3 foram capturados e com eles, posteriormente, foi encontrada essa sacola com 38 porções de material supostamente entorpecente. Durante a condução dos mesmos, essa senhora apareceu. Toda a ocorrência existe esse pessoal que faz um tumulto ali para tentar beneficiar os infratores, mas a Polícia Militar conduziu a mesma por desacato, porque ela proferiu algumas palavras de baixo calão contra os policiais militares. O Alisson Souza Cruz, de 19 anos, tem também aí o Davi Rafael Cardoso Fernandes, de 18 anos, Robson José dos Santos da Silva, de 22 anos. Com eles foi apreendido aí 38 trouxinhas de substância de maconha, uma balança de precisão e também 3 celulares apreendidos. Essa área aqui, tenente, ela é uma área, a gente pode dizer nem vermelha, é roxa, né, de tão perigosa que é. Exatamente, aqui o tráfico, devido até às condições de acesso e de rotas de fuga, né? Os criminosos eles utilizam bastante essa área para comercializar entorpecentes, mas a 15ª SICOM ela está sempre atenta e conseguimos mais uma vez obter êxito na captura dos mesmos. E na zona leste de Manaus, um trio foi surpreendido pela polícia embaixo de uma árvore. Quando eles avistaram a viatura, tentaram fugir ali por uma área de difícil acesso. Mas no meio do caminho acabaram abandonando uma grande quantidade de drogas. O material ilícito estava dentro de uma bolsa infantil. Os policiais militares tinham acabado de fazer uma ocorrência na Rua da Mina, no bairro Tancredo Neves, quando avistaram 3 rapazes em atitude suspeita. Prontamente, a polícia foi até esses rapazes que tentaram fugir no momento. Eles conseguiram correr para uma área de mata. A polícia militar tentou fazer buscas nas redondezas, nas proximidades dessa mata, mas não conseguiram achar esses suspeitos. No local, eles estavam debaixo de uma árvore, num terreno baldio. Ficou uma mochila. Dentro dessa mochila tinham vários materiais ilícitos, inclusive 68 porções de maconha, 13 porções de cocaína, 8 porções de ox. Foi encontrado também no interior da mochila aproximadamente aí 500 gramas de maconha, tipo skunk, né? Ainda mais com outros materiais usados para embalar os entorpecentes. Agora, o que chama atenção, tenente, que eles fugiram para uma região de mata, né? Vocês fizeram a abordagem. Era uma área de difícil acesso, tenente? Bom, essa rua é uma rua sem saída, porém tem um beco
né, que dá acesso a esse terreno baldio. E nesse terreno baldio, no final dele, tem um barranco, uma área de mata, né, que dá difícil acesso no momento ali que os elementos se evadiram, né. Todo o material aí apreendido, a mochila com as drogas, foram encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia para as providências legais. Agora é importante frisar aí que a ajuda da população é muito importante, né, tenente, nesse momento, porque os 3 suspeitos fugiram, correram para essa região de mata aí no bairro Tancredo Neves, e a população, se tiver alguma informação, é só entrar em contato pelo qual telefone, tenente? Bom, a comunidade pode entrar em contato através do telefone 98842-1667, que é o funcional do supervisor de área da 14ª SICOM, que cobre a área do Jorge Teixeira e Tancredo Neves. Esse telefone aí é 24 horas, né? Quem também quiser mandar mensagem via WhatsApp também pode encaminhar informações, fotos, né, de elementos. Só lembrando também, né, tenente, que essas ligações podem ser anônimas, né? Então a população pode ficar despreocupada quanto a isso, né? Exatamente. Qualquer denúncia que for realizada para esse telefone, o denunciante pode ficar tranquilo que a informação ela é completamente sigilosa. E lá em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, o homem foi preso suspeito de guardar armas utilizadas em crimes aqui na capital. A polícia chegou até ele após uma denúncia anônima. Por volta das 10 horas da noite, os policiais da Rocan receberam informações através do WhatsApp denúncia de que um homem, conhecido como Bidu, morador de São Miguel Balbina, distrito de Presidente Figueiredo, situado no quilômetro 50 da rodovia AM-240, estaria portando um armamento. Imediatamente, os policiais foram até lá, bateram na residência de Bidu, identificado como Edivan Maquiné Pereira, e com ele foram encontrados 2 armas de fogo. O que esse Bidu explicou para a polícia, né? Que as suspeitas agora são muitas. A denúncia aí passou informações preocupantes. O que o Bidu informou para a polícia? O Bidu ele não informou, ele se reservou no direito de ficar calado. Vai ficar agora a cargo da delegacia especializada e fazer todo o apuratório para saber onde é que seria o cometimento dessas infrações. Tendo em vista aí que eles foram localizados no quilômetro 50 da rodovia 240. E a gente não sabe realmente se seria para cometimento de crimes aqui ou lá. Foi encontrado ainda várias munições dentro da residência. Eu peço mais uma vez que a população continue denunciando aí através do 99280-7574, 99280-7574. Denuncie, o sigilo é garantido, é absoluto e não importa onde for, nós vamos atrás desses meliantes. Exatamente. Olha, para quem não gravou o número, pode ficar atento que as viaturas agora, olha só, tem aqui o WhatsApp da Rocan. Esse aqui é o número que o capitão e os outros tenentes, né, falam aqui no programa para terem acesso mais direto com a polícia. Agora, uma coisa que eu quero saber, capitão, é se esse Bidu já tem passagem pela polícia, se ele já é conhecido aí no mundo do crime. Isso, o Bidu ele já possui passagem aí por tráfico e porte ilegal de arma de fogo. E mais um assalto foi registrado em uma unidade básica de saúde aqui da capital, né? Isso já está virando rotina, infelizmente. E ontem a UBS do Colônia Terra Nova foi alvo dos criminosos. Mais uma vez, criminosos aterrorizaram os moradores aqui do bairro Colônia Terra Nova, que fica na zona norte de Manaus, mais especificamente aqui na Avenida Santa Helena. O alvo dessa vez foi essa unidade básica de saúde que fica aqui na comunidade. O relógio marcava às 7 horas da manhã, quando 2 suspeitos, que ainda não foram identificados, teriam chegado na frente da unidade básica em uma motocicleta preta. Suspeitos que provavelmente já estariam de olho no local, justamente para colocar o plano em ação e cometer o crime. Esses bandidos se disfarçaram de pacientes e, em um momento oportuno, eles entraram por essa porta. Assim que tiveram acesso na unidade básica, se revelaram e anunciaram um assalto. Os pacientes ficaram aterrorizados com essa situação e ainda tentaram recorrer, mas não adiantou. Os suspeitos fizeram a festa, fizeram um arrastão. Eles levaram os celulares,
de médicos, levaram joias de enfermeiras e, não satisfeitos, ainda renderam as grávidas que estavam no local aguardando para serem atendidas em uma consulta de pré-natal. Depois do arrastão, os bandidos saíram por essa porta, subiram na motocicleta e fugiram. Os pacientes denunciaram o caso para os policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária. Os PMs se deslocaram até aqui, entraram na unidade básica e conversaram com as vítimas para, de fato, entender a dinâmica deste assalto. Muitas pessoas estavam nervosas com a situação. Os policiais militares fizeram buscas aqui pela área, mas até o momento os bandidos não foram localizados. Durante a tarde, muitas pessoas procuraram a unidade básica de saúde e se depararam com aquele comunicado: assalto na unidade, retornaremos amanhã. A Secretaria Municipal de Saúde informou através de uma nota que, devido a esse arrastão, os atendimentos que estavam programados para esta terça-feira foram suspensos. Até o momento, os bandidos não foram localizados, mas a polícia informou que as vítimas que estavam na unidade básica de saúde precisam denunciar o caso para que a polícia possa iniciar um inquérito policial e assim conseguir identificar os suspeitos. Os moradores da comunidade relataram que essa não é a primeira vez que essa unidade básica de saúde é alvo de assaltos. A comunidade ressalta mais segurança para essa região da cidade. Situação complicada, né? Você vai para um atendimento de saúde e de repente é assaltado, né? Ninguém procura um posto de saúde quando está bem ou quando não precisa de acompanhamento médico. E aí quando vai tem que se deparar com essa situação. Pior ainda para as pessoas que trabalham aí e que não têm nenhum tipo de segurança. Antigamente tinha até um vigia nesses postos, depois ficaram as câmeras de vigilância. Hoje nenhum nem outro. Na maioria das UBSs aqui da cidade, as pessoas ficam muito vulneráveis de fato a qualquer tipo de ação criminosa. Em nota, a Polícia Militar informou que está realizando ações de policiamento ostensivo no bairro Terra Nova e nas proximidades para identificar e prender os 2 suspeitos que assaltaram um grupo de pessoas na unidade básica de saúde. A PM ressalta ainda a importância do registro do boletim de ocorrência no Distrito Integrado de Polícia da área para fins de investigação da Polícia Judiciária. Importante, de fato, que isso seja registrado, porque os boletins de ocorrência servem, apesar de muitas vezes a gente acreditar que não tem desdobramento, servem para nortear, para direcionar a polícia em que áreas ela precisa intensificar a fiscalização. Mas além desse trabalho que a Polícia Militar diz que está sendo feito nessa busca nas redondezas, é preciso que haja um trabalho preventivo. O trabalho da Polícia Militar, na verdade, é de prevenção, para evitar que esse tipo de crime aconteça. Claro, não tem como colocar uma viatura com policiais na frente de cada UBS da cidade, né? Mas só um reforço de patrulhamento já ajuda bastante. E além do trabalho de reprimir a criminalidade, a Polícia Militar está investindo na prevenção. Para isso, vem se aproximando de comunitários e comerciantes para criar uma rede de proteção. Dessa vez, o projeto chegou ao bairro Armando Mendes, na Zona Leste. Reginaldo ainda lembra do último assalto. Entraram aqui 2 pessoas, né, e 2 ficaram lá fora, né, pararam as 2 motos na frente do meu estabelecimento e adentraram e me renderam aqui, né, vasculharam toda a loja, né. Foi horrível, foi horrível. Eu não quero para outra pessoa o que nós passamos, né. A loja de confecções do comerciante fica na Avenida Itacolomi, no Armando Mendes, Zona Leste. A maioria dos estabelecimentos por aqui já foi roubada ou furtada. E para tentar reduzir a criminalidade e melhorar a segurança pública, a Polícia Militar vem desenvolvendo um projeto de proteção à rede de comércios no bairro. Ao menos 94 estabelecimentos comerciais já foram visitados e cadastrados pela PM. Esse projeto é a essência do policiamento comunitário, onde a Polícia Militar, em parceria com a comunidade, parceria com os moradores, comerciantes,
identificam os problemas locais da comunidade, procuram identificar as melhores soluções para resolver esses problemas. Além dessa presença física, policiais e comerciantes vão utilizar a tecnologia para trocar informações. E isso pode ajudar principalmente em casos de emergência. Isso vai ajudar e facilitar muito a nossa vida, né? Assim, pelo WhatsApp, meio que a gente não vai correr risco também, né? Que o ladrão vem, o vizinho aqui do lado vê, percebe, só faz mandar uma mensagem, pronto, já era, já vai ajudar e muito. O projeto teve início há 2 semanas e deve se estender para outras vias comerciais do bairro. Segundo o comandante da 25ª SICOM, a ação já tem apresentado resultados. Além da sensação de segurança, tem despertado a solidariedade dos proprietários em ajudar a coibir ações criminosas. O projeto só vai dar certo se tiver o envolvimento da comunidade. Então, nós conscientizamos os moradores da consciência solidária, de que eles devem se preocupar com os comerciantes vizinhos, a sua sub-rede de verificação. Os 2 comerciantes da lateral e os 3 da frente. Já deu certo, porque só sabe quem já passou por uma situação como nós passamos. Exatamente, é isso que eu falava ainda há pouco, né? Esse trabalho preventivo, quando o bandido está pensando em cometer o crime, já olha aí todos os policiais fazendo essa ronda e os comerciantes unidos, já vai diminuir essa possibilidade. E os comerciantes aí do Armando Mendes, que ainda não foram cadastrados para participar da rede de comércios protegidos, podem entrar em contato com a 25ª SICOM, que é a SICOM que atende a área. Vamos mostrar aqui o número para você anotar. Esse é o telefone que você que mora aí no Armando Mendes, é comerciante da área, tem que entrar em contato para se cadastrar e fazer parte dessa rede de apoio, essa rede de proteção dos comércios aí nessa área da Zona Leste da cidade. Nós estamos na metade da semana e se você ainda não conseguiu a tão sonhada recolocação no mercado de trabalho, saiba que hoje os Cines estão oferecendo 181 vagas. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora ao vivo com a Tamires Cler. Olá, Tamires, muito bom dia. A dica de hoje é atualizar o currículo, né, para não perder a chance de voltar a trabalhar ou de começar a trabalhar por um descuido. Pois é, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar. Pois é, tem que atualizar o currículo e reforçar o currículo, porque ao longo da semana e na semana passada a gente vem mostrando aqui praticamente as mesmas vagas e tem uma dificuldade grande de elas serem preenchidas porque as pessoas não preenchem os requisitos necessários, né, para trabalhar naquela área. E tem alguns cursos que precisam só mesmo de um curso técnico, algumas vagas, que precisam apenas de cursos técnicos. Por exemplo, barbeiro é uma vaga que é um cargo, né, que a gente já vem mostrando aqui há um tempo e tem cursos, inclusive, gratuitos de barbearia que você pode fazer e aí começar pelo menos a trabalhar e aí ganhando um dinheirinho, quem sabe você não consegue fazer um curso melhor, depois com um curso melhor consegue um emprego melhor e aí por aí vai. Então, reforça esse currículo, dá uma olhada por aí se tem algum curso gratuito para você já começar e se inserir logo no mercado de trabalho. Hoje, como a Adriane disse, a gente tem 181 vagas distribuídas tanto no Cine Amazonas quanto no Cine Manaus. A gente vai começar mostrando aqui as vagas disponíveis no Cine Amazonas. É aquele que fica ali na Djalma Batista, pertinho do Amazonas Shopping e também do Manaus Plaza, na sede da Cetrab, ali na Galeria Mais. E aí você precisa só levar mesmo os seus documentos para concorrer a uma dessas vagas. Então já presta atenção aí quais são elas. A gente tem vaga aí para enfermeiro, são 130 vagas, aquelas que a gente já vem mostrando aí, elas vêm sendo preenchidas, mas bem devagarzinho. Tem aí as vagas de barbeiro, como eu estava dizendo também, são 6 vagas e só precisa mesmo do ensino fundamental completo e também, claro, algum curso técnico aí na área. Precisa também, tem ainda vaga para analista de programação e controle da produção e as vagas para pessoas com deficiência, tem vaga para soldador de oxigás e tem também auxiliar de limpeza, 7 vagas. Essas aí são lá no Cine Amazonas, na Cetrab, que funciona a partir das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Tem que chegar um pouquinho mais cedo, às 7 horas, para pegar uma senha e ser atendido ao longo do dia. E mesmo se você não pegar uma senha nesse horário, às 7 horas da manhã, você consegue ser atendido ao longo do dia, porque eles estenderam o horário para poder ampliar esse atendimento.
Tem também as vagas disponíveis nos Cines Manaus. Tem 2 sedes, uma ali no São Geraldo, na Constantino Neri, e tem outra sede ali no Jorge Teixeira, pertinho ali do T4, na Avenida Camapuã. As 2 sedes funcionam das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. E lá a gente tem para PCDs, para pessoas com deficiência, 16 vagas. E para não PCDs, são 18 vagas. E o procedimento em todos os cines é o mesmo. Você tem que levar os seus documentos. E aí você já anota quais são eles. O seu RG, CPF, comprovante de residência. No caso dos homens, tem que levar também um certificado de reservista. No caso das pessoas com deficiência, tem que levar um laudo médico. Tem que levar também a sua carteira de trabalho com PIS e, claro, todos os seus certificados escolares, né? O que você tiver do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino superior, cursos técnicos, certificados que você foi acumulando aí e que mostram realmente que você está capaz realmente de ocupar aquela vaga e sair na frente. E, claro, a gente já deseja logo boa sorte para quem vai tentar uma vaga, e eu reforço aqui essa dica de tentar colocar mais experiência no seu currículo. Então, corra atrás de cursos técnicos, né, para tentar entrar logo no mercado de trabalho. Adriane? Inclusive, eu estava lendo uma reportagem de um Instituto de RH no Brasil que identifica que uma das coisas que as pessoas deixam de colocar no currículo e que pode contar bastante é a ocupação por bico. Muita gente fica fora do mercado de trabalho durante 1, 2 anos, faz bico durante esse período, mas quando a empresa vai avaliar esse currículo, está aquele espaço vazio. E o que você fez durante esses 2 anos? Então, quando você coloca o bico, de que forma você trabalhou de forma informal, dá para saber que você não ficou quieto, que você procurou se virar, e isso pode ser levado em consideração pela empresa. Então, é uma dica também para você de casa acrescentar essas informações no currículo que podem fazer toda a diferença. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo lá para a FM O Dia. Vamos conversar com a Emanuel Cardoso, que está lá na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia. Bom dia para você, bom dia para todo mundo, bom dia para a Dinizinha também. Bom dia. Emanuel, é o seguinte, a gente vai começar falando de um cara que tentou e conseguiu durante um tempo dar um baile aí na justiça, né? Pelo menos nas audiências de custódia. Ele apresentava um documento falso e conseguia se livrar na hora que praticava os crimes. Adriane, eu penso que o nome dele é Miquéias Gomes da Silva. Se ele não enganou a gente também, né? Exatamente. Esse parece ser o nome dele. E não foi só a justiça que ele enganou, não. Ele enganou desde o momento da abordagem policial em 2 casos. E conhecendo o sistema, como o sistema funciona, né? Na primeira vez, primeiro ele responde a um processo pelo mesmo tipo de crime. Depois foi preso, aí quando foi preso novamente apresentou um outro nome, se safou na audiência de custódia, e aí se safou mesmo, porque como ele apresentou um nome falso e começou a responder um processo por um crime, então foi responder em liberdade, o nome era falso, então ele se safou. Foi preso novamente e novamente apresentou o nome falso. Ele conseguiu enganar todo mundo 2 vezes, mas agora parece que a polícia realmente entendeu que ele é ele, que o Miquéias de fato é o Miquéias, e agora ele tá aí, olha, apresentado no 19º Distrito Integrado de Polícia pela utilização do documento falso durante essas abordagens, durante essas prisões sobre ele. Espertinho, né, Adriane Diniz? Agora o espertinho se deu mal. E por que a gente está... por que ele conseguiu dar esse baile só de mudando o nome? É porque na hora que o juiz pega os documentos, ele avalia os antecedentes criminais, né? É uma das coisas que é avaliado, né? Além do tipo de crime, da circunstância, são os documentos que a pessoa... Aliás, são as referências, a ficha, né? Corrida do cara. E nesse caso, estava limpo. Então, era como se ele não tivesse cometido nenhum tipo de crime anterior. Então, ele era o que a justiça chama de réu primário. E nessa situação, ele consegue, tendo um domicílio fixo, entre outras coisas, se safar de uma prisão de imediato. Responde o crime em liberdade. E, por ser um crime de menor potencial ofensivo, é possível até que não vá para a cadeia. Desde que ele não tenha nenhuma condenação ou prisão anterior pelo mesmo motivo. E nesse caso ele conseguia se safar justamente por isso, por dar esse migué, e lá na frente agora foi descoberto que na verdade ele já tinha até condenação.
o trânsito julgado, ou seja, não cabia mais nem recurso, já estava condenado mesmo. Exatamente. E agora, nesse caso, além da condenação que já tem, vai responder pelos outros crimes quando apresentou a documentação falsa, né, Adriane? E aí se revela também como a gente tem um sistema frágil, né? A nível Brasil mesmo, assim, de identificação de pessoas, né? Eu gosto de assistir seriados policiais, como o CSI, entre outros. Você vê como que é fácil identificar uma pessoa fora do Brasil, né? E aqui é muito difícil você conseguir ter, de fato, uma biometria facial, conseguir ter o próprio registro de digitais para ter acesso a isso. É um sistema muito frágil ainda, que faz com que fique muito mais fácil conseguir driblar a justiça, o próprio sistema judiciário e a própria polícia. Há essa proposta aí de compartilhamento das informações da Justiça Eleitoral que tem colhido a biometria, sobretudo em vários estados. Aqui no Amazonas, por exemplo, a região metropolitana já está com esse sistema todo de biometria para votação, então há uma proposta de compartilhamento, né, dessas informações, desse banco de dados, mas a gente não sabe, Adriane Diniz, como é que isso está andando e se de fato isso vai se consolidar como uma política pública realmente, né, uma política de Estado. É lamentável. Agora, Emanuel, uma outra situação que chama a atenção de todo mundo que usa transporte por aplicativo é aqueles cancelamentos. Eu uso muito pouco o transporte de aplicativo, mas já ouvi vários relatos, inclusive a gente já fez reportagem aqui a respeito, que é aquele pedido de corrida, aquela solicitação. Aí quando você solicita, o motorista confirma e depois que ele percebe que o pagamento vai ser em cartão de crédito, ele simplesmente cancela e você fica na mão. Tem que solicitar um outro carro e aí isso já gerou motivo de várias reclamações e levou agora a Defensoria Pública a recomendar que os motoristas de aplicativos parem de cancelar essas viagens quando sabem que a forma de pagamento vai ser cartão de crédito. Exatamente. As duas principais empresas que trabalham dessa forma já foram notificadas a respeito, né? Já receberam a recomendação da Defensoria que abriu o olho ao transtorno, Adriane Diniz, que isso causa às pessoas. Quando uma empresa oferece um serviço à população, esse serviço acaba sendo algo de que a população depende. Né? A população se torna dependente daquele serviço que está sendo oferecido. No caso da atuação dos motoristas por aplicativo, nós já estamos falando de uma atividade regulamentada na nossa cidade. A regulamentação saiu outro dia aí na Câmara Municipal, depois de toda aquela discussão que você acompanhou muito bem, né, Adriane Diniz? Mas, então, nós estamos falando de uma atividade regulamentada, de uma atividade da qual a população já precisa. Pessoas, por exemplo, com deslocamentos não tão distantes para o trabalho ou para alguma atividade, já sequer usam o transporte público, preferem utilizar o aplicativo e as pessoas acabam se tornando dependentes desse serviço. Agora, imagina você com compromisso, com horário marcado, calculando o tempo do seu deslocamento com base no tempo que demora a utilização desse serviço, faz a chamada, é confirmada a chamada, mas daqui a pouco chega uma mensagem perguntando se você vai pagar no dinheiro ou no cartão, ou se o dinheiro está trocado. Aí você diz, não, o dinheiro não está trocado, aí o motorista desabilita ou cancela a corrida. É uma total falta de respeito. De respeito e compromete, além dessa questão de poder chegar atrasado em compromisso, a própria segurança da pessoa que solicitou. Porque quando você solicita o transporte por aplicativo, você vai para um ponto específico ali. Exatamente. E aí você está com o celular na mão, porque solicitou. E de repente, essa pessoa cancela e você fica naquele local tendo que usar o celular de novo, na rua, muitas das vezes, para solicitar uma nova corrida e coloca a sua vida em risco. Exatamente. E é um absurdo, né, Adriane Diniz? Porque o comércio, por exemplo, as pessoas não podem se negar a passar o troco. É lei isso. E de forma alguma. E quando não tem troco, quem tem que ser... tem que haver um desconto. Não é a pessoa que tem que pagar a mais por isso. Não eu estou lhe devendo aqui R$1. Na verdade, você que tem que dar o desconto se virar o comerciante. E o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que você, a partir do momento que você disponibiliza as formas de pagamento diferentes, você não pode fazer diferenciação de pagamento ou não. Hoje já existe até uma medida provisória que você pode fazer diferenciação de preço, o que não se aplica aos aplicativos, se aplica ao comércio. Mas, no caso, você não pode escolher como a pessoa vai pagar. Quem decide isso é quem vai pagar, né? Olha, a Defensoria fez essa recomendação, espera que a recomendação seja seguida, porque caso a recomendação não seja seguida pelas empresas,
pode, inclusive, a Defensoria vai tomar as medidas cabíveis, como uma ação civil pública é uma dessas medidas e outras podem ser tomadas justamente por conta do impacto na coletividade que esse tipo de comportamento pode causar. A Uber se posicionou por meio de nota e informou que só vai se manifestar a respeito das recomendações depois que o Departamento Jurídico tiver acesso às informações, a toda a recomendação, mas ela disse que caso seja detectado que esses muitos cancelamentos, haverá uma investigação interna. Já a 99 Pop falou por meio da assessoria que a empresa disponibiliza para os motoristas um cartão de crédito com o qual eles podem resgatar o valor da corrida paga pelos cartões em até 48 horas depois de que a pessoa faz o pagamento. Isso justamente porque a maior parte dos cancelamentos ocorre quando a pessoa diz que vai pagar, quando o cliente diz que vai pagar no cartão ou quando não tem o dinheiro trocado. Quando não está com o dinheiro trocado, é por isso que a 99 Pop está se posicionando dessa forma e diz também que está mantendo diálogo com o poder público. A ideia da Defensoria é disponibilizar um canal para que o usuário possa reclamar de imediato, né, denunciar, e que a empresa ela responsabilize, puna de alguma forma o motorista que faz isso, porque não é culpa da empresa em si, é culpa do próprio motorista. Eu fui procurar saber, Manuel, por que eles rejeitam, se demora muito chegar esse dinheiro na conta. E eu recebi a confirmação de pessoas que trabalham dessa forma, né, que fazem bico como motorista de aplicativo. E é o seguinte, a Uber, que disse que vai se pronunciar já através da sistema de justiça, né, do próprio dos advogados, né, assessoria jurídica, disse que em 30 minutos, em torno de 30 minutos, esse dinheiro já está na conta. No caso da 99, que disse em nota que tem 48 horas está disponível, é até 24 horas, salvo algumas exceções, por exemplo, do fim de semana, que se cair na sexta-feira, só vai receber na segunda. Mas o restante é muito rápido, então nem justifica você cancelar, porque vai demorar minutos, horas para receber esse dinheiro. A última vez que eu usei Uber foi uma vez que minha pressão baixou durante a gravidez e eu precisei de atendimento médico urgente ali. E eu não tive problema nenhum. Tipo, solicitei, até paguei uma taxa extra, porque o condutor acabou me ajudando até entrar no hospital. E aí, eu voluntariamente fiz isso, não tive problema nenhum. Mas agora, imagina, numa situação como essa, de eu estar passando mal e ter que explicar ou ter uma corrida cancelada, porque não podia ter o serviço, porque a forma de pagamento era cartão de crédito. Exatamente, é uma situação muito complicada e que, de fato, a gente, inclusive, parabeniza essa atitude da Defensoria Pública, né, por ter aberto os olhos. É algo que o PROCON poderia, por exemplo, fazer coro junto e talvez até o próprio Ministério Público, por que não? Os órgãos de fiscalização, nesse momento, se unirem em função da população que precisa ter um serviço de qualidade, precisa ter esse compromisso, né, Adriane? Só fazendo uma correção, na verdade, a Uber paga em até 24 horas e a 99 paga em 20, 30 minutos. Então, de qualquer forma, não tem desculpa para o motorista cancelar essas corridas e agora a gente espera os próximos passos a partir do momento que as empresas forem notificadas e repassar essas orientações para os condutores, né, para os motoristas que ganharam tanta adesão, muita gente opta hoje por esse tipo de transporte, não faz sentido perder por uma besteira, né? Porque você acaba prejudicando toda a categoria. E, Adriane, não faz sentido, inclusive, pela proposta do que são essas próprias plataformas. Isso. Utilizam a tecnologia, utilizam a modernidade justamente para oferecer o serviço. E esse meio digital, a utilização de cartões, a utilização desse sistema faz parte desse contexto. Então, não faz sentido o motorista que se propõe a trabalhar nesse tipo de categoria, nessa modalidade de serviço, não está totalmente integrado, não está totalmente adaptado a isso. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar? Sim, daqui a pouquinho eu aguardo você. Até já, então. Até daqui a pouco. Por aqui a gente volta a falar dos casos de polícia, porque um homem foi detido dentro de um supermercado depois de importunar sexualmente uma mulher. Observem essa história. Esse indivíduo que você está vendo agora foi identificado como Guilherme Rocha da Silva, de 38 anos. Ele foi preso em flagrante por assédio sexual pelos policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária. Ele estava em um supermercado aqui na zona leste de Manaus, localizado na Avenida Altaismirim, mais conhecida como Grande Circular, seguindo uma mulher pelos corredores enquanto ela escolhia os seus produtos. Além de olhar
fixamente para as suas partes íntimas. Ele proferiu várias palavras obscenas, mas ela não ficou calada e buscou apoio dos policiais militares. Tenente, como é que vocês foram chamados para essa ocorrência? A guarnição fazendo 2-4 ali no São José, onde uma senhora entrou em contato com a guarnição informando que estava sendo assediada por um suposto cidadão. A viatura deslocou juntamente com a senhora até o local, dentro de um estabelecimento comercial, um supermercado, e lá foi avistado o cidadão que, relatos dela, não parava de olhar para as partes íntimas, né? E ficava proferindo palavras ali de cunho sexual. A guarnição de pronto emprego já deslocou e fez a captura do cidadão aí e deslocou as partes para o 14º, para as providências cabíveis. Imediatamente, os policiais militares deram voz de prisão a esse indivíduo. Eles não sabem informar se eles já têm passagem pela polícia por outros crimes. Isso deve ficar a cargo agora dos policiais civis da 14ª Delegacia Interativa de Polícia. Mas o tenente diz que é importante as pessoas observarem bem a foto desse indivíduo, porque ele pode ter praticado outros crimes na Zona Leste e em outras zonas da cidade. Nós entregamos o mesmo na delegacia e não temos informações sobre fatos ocorridos nessa alcunha ou de qualquer outro tipo de situação em relação a esse cidadão. A guarnição, eu gostaria até de parabenizar a guarnição por ter ajudado mais essa cidadã, né, que as mulheres todo dia estão sofrendo esse tipo de situação e eu peço para que todas divulguem, né, informem para que não passem por esse tipo de constrangimento. Guilherme Rocha da Silva, de 38 anos, e a vítima, que não teve seu nome nem idade revelada para resguardar a sua imagem, foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia. Guilherme deve agora passar por audiência de custódia para responder pelo crime de assédio sexual. E após os procedimentos cabíveis na central de flagrantes, deve ficar à disposição da Justiça. Em nota, a Polícia Civil informou que o delegado instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do caso. O homem foi indiciado por importunação sexual. E no município de Irunepé, no interior do Amazonas, uma mulher foi presa suspeita de esfaquear o próprio marido durante uma briga conjugal. A vítima precisou ser submetida a uma cirurgia no hospital da cidade. Em briga de marido e mulher, é possível se meter? Segundo a polícia, pode sim. Isso porque eles receberam uma denúncia anônima no interior do Amazonas, no município de Irunepé, dizendo que um homem havia sido esfaqueado. A ligação anônima dizia que um homem havia sido esfaqueado na rua Lelande Barroso, no centro da cidade. A polícia foi até o local e constatou realmente que esse homem havia sido esfaqueado, mas ele foi esfaqueado pela própria esposa. Segundo a polícia, os dois acabaram entrando em discussão. Em algum momento dessa briga, essa mulher, identificada como Zilda, pegou um facão, que segundo a polícia é do tipo peixeira, e acabou esfaqueando o marido no abdômen. Os vizinhos viram toda essa ação e acabaram acionando a polícia e também o hospital. Esse homem foi encaminhado para o pronto-socorro, mas até o momento ainda não se sabe o estado de saúde dele. Ela, como foi identificada como Zilda, foi encaminhada para o distrito de polícia da cidade para fazer os procedimentos cabíveis. E a polícia prendeu em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma um homem suspeito de assaltar uma clínica no bairro Novo Aleixo. De acordo com os policiais, durante a ação criminosa, ele fez as pessoas que estavam no local reféns. Os policiais militares da 27ª SICOM estavam fazendo patrulhamento quando ouviram um tiro. Após buscas, eles conseguiram ver um homem em atitude suspeita saindo de uma clínica. Quando esse rapaz viu a presença da polícia, ele chegou a atirar contra os policiais. Houve troca de tiro, mas nem o suspeito e nem os policiais ficaram feridos. Em seguida, ele entrou dentro do estabelecimento e fez de refém 3 pessoas. Ele chegou a bater bastante nas vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Platão Araújo para os procedimentos médicos. Até
o momento não tem informações sobre o estado de saúde das vítimas. Em seguida, o suspeito, ele tentou fugir. Quando chegou próximo ao Igarapé, ele caiu e foi nesse momento que os policiais conseguiram prender o suspeito, identificado por Alex Ramos Cruz. Já estou aqui com o delegado Joandei Mafra, que vai falar para a gente sobre esse caso, porque o suspeito, né, aí o Alex, ele já tinha um mandado de prisão em aberto, é isso, delegado? Isso, o Alex, ele já cometeu um roubo em 2017, a uma financeira no centro da cidade, quando ele foi preso, e por conta desse processo nós verificamos que ele tem um mandado de prisão em aberto que vai ser cumprido. No caso de hoje, né, ele foi nessa clínica de fisioterapia, tentou atirar na pessoa que, segundo a vítima, ele mirou para ela a arma quando ela se abraçou com ele e desviou o braço dele, e ele ainda atirou, o tiro foi em outra direção, né, na direção de cima. Então, ele é uma pessoa perigosa por nós estarmos vendo esse comportamento dele de atirar e depois ter atirado também contra os policiais. Agora, esse mandado de prisão em aberto que estava, né, o que foi o crime que ele fez, delegado? Ele cometeu assaltos, roubos, o que foi exatamente? No caso do mandado de prisão, ele cometeu um roubo numa financeira, ele chegou na financeira, pediu um copo de água, quando a pessoa serviu, ele anunciou o assalto. Quando a polícia chegou, ele tentou despistar os policiais, dizendo que eram uma das vítimas, mas as vítimas que estavam ali apontaram ele como sendo um dos assaltantes, e assim ele foi preso. Ou seja, o Alex, então, já é acostumado aí nesse ramo. Então o Alex está demonstrando, né, que não há arrependimento de prática criminosa e está voltando a delinquir e agora preso mais uma vez. Ao total, foram apreendidos um revólver calibre 32, um celular e uma tornozeleira eletrônica, que inclusive ela estava rompida. Agora, delegado, essa tornozeleira, ela era do Alex, ele explicou por que estava rompida? Ele fala que foram os policiais que romperam na hora da prisão, né? Mas claro que nós não podemos acreditar em tudo que essas pessoas falam. E independente disso, na hora de uma prisão é uma hora traumática, né? É possível que tenha se rompido, sim. Ele foi encaminhado aqui, né? Ele está aqui no 6º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos legais. Agora reforça, delegado, qual crime que ele vai responder e o que acontece agora com o Alex? Inicialmente, aqui ele está respondendo por roubo. E também ele, de acordo com a continuidade da investigação, é possível que ele venha responder por tentativa de homicídio contra os policiais. E nós estamos ainda em fase investigativa, né? Mas é possível que termine esse inquérito com a tentativa de homicídio contra os policiais. E em Coari, no interior do Amazonas, um pirata do Rio foi foragido do sistema penitenciário lá na cidade, foi preso junto com outros 2 comparsas. Eles são suspeitos de praticar uma série de roubos na comunidade do Laranjal. Durante um dos assaltos, uma vítima reagiu e foi atingida com disparos de arma de fogo. Policiais militares do município de Coari prenderam um homem conhecido como Cricri, identificado como Raimundo Pereira Júnior, de 21 anos. De acordo com os PMs, Cricri estava foragido da unidade prisional do município, além de ser o responsável por diversos roubos que ocorreram na comunidade do Laranjal. Inclusive, resultaram em uma tentativa de homicídio na noite do último sábado. Cricri foi preso na rua Expedito, no bairro do Pera 4, após ser cercado por viaturas da Polícia Militar. Na ocasião, o homem importava porções de maconha, pasta base de cocaína, além de uma munição calibre 38. Na ocasião, seus 2 comparsas também foram presos, identificados como Carlean Lino da Silva, de 18 anos, e Virgílio de Souza Costa Júnior, de 26, conhecido como Sula. Com eles, a polícia apreendeu objetos roubados, como um aparelho de som, além de um bote motor-popa. A dupla alegou ainda que era responsável pela alimentação do foragido. De acordo com o tenente-coronel do 5º Batalhão da Polícia Militar do município de Coari, Pedro Moreira, Cricri coleciona diversas fugas da unidade prisional, além de pertencer a uma das maiores quadrilhas de piratas de Rio, liderada pelos irmãos Ronei, conhecido como Chupa, e Ronaldo Queiroz, conhecido como Branco. Lembrando que ambos haviam sido presos através de mandado de prisão, mas recentemente obtiveram o alvará de soltura.
A polícia, Cri-Cri, alegou estar com outros 2 comparsas com os nomes de Niel e Rickson quando roubaram os moradores da comunidade do Laranjal e disse ainda que utilizou um revólver calibre 38 para atingir a vítima, que havia reagido ao assalto. Atualmente, ela se encontra hospitalizada no Hospital Regional de Quari. O trio foi apresentado na 10ª Delegacia de Polícia Civil, onde ficará à disposição da Justiça. E agora a gente faz uma pausa nas notícias da área policial para falar sobre o Rio Negro, que saiu da cota de emergência. De acordo com os dados divulgados pelo Serviço Geológico do Brasil, são 43 centímetros a menos desde o registro da cota máxima. E quem está ao vivo para conversar com a gente sobre esse assunto é a Juliana Silva. Olá, Juliana, muito bom dia. Conta para a gente, já é possível prever se vai haver uma grande vazante? Afinal de contas, a gente ainda está no mês de julho ou ainda é muito cedo? Olá, Adri. Bom dia para você. Bom dia para você que está em casa nos assistindo. Falar agora sobre essa vazante que ainda não dá para prever, segundo o CPRM e especialistas. Por quê? É preciso aí analisar primeiro o período de chuva, porque a chuva contribui tanto para a cheia como também para a vazante. E para se ter uma grande vazante, é necessário que tenha aí um grande período também de seca, ou seja, sem chuvas. E aí a gente sabe, né, que o Rio Negro já baixou pelo menos 43 centímetros. Até ontem estava em 28 metros e 99 centímetros. Segundo o CPRM, está baixando por dia cerca de 3 centímetros, o que é até agora normal. Então não tenha como falar, por enquanto, se vai ser uma grande vazante, se vai ter uma grande cheia, porque ainda é preciso analisar os períodos de chuva que vão acontecer. A Defesa Civil ainda está preocupada com os 46 municípios que foram atingidos com esse período de cheia aqui no Amazonas, né? E por enquanto eles não têm nenhuma ação emergencial, porque a ação deles está voltada ainda para esse momento que ainda está acontecendo em alguns municípios, né? Aqui do Amazonas. Apesar de já ter aí tido uma baixa bastante grande, né? A gente pode dizer assim, aqui pelo menos no Rio Negro, em Manaus. A gente sabe também que conforme, né, análise do CPRM, eles sempre passam para a gente tanto a média do Rio Negro e a gente também tem que analisar aí a previsão do tempo. Eu estava dando uma olhada, né, Adriane, e hoje a máxima está para 32 graus e a mínima para 23 graus. E segundo os sites também que informam a temperatura máxima, a mínima, hoje à tarde terá pancadas de chuva. Mas a gente sabe que o nosso verão amazônico está aí, né? Tudo é muito relativo, tem horas que chove, tem horas que não chove, em um bairro está chovendo, no outro não, depende bastante, então é isso que a gente vai ficar no aguardo, se vai ter ou não uma grande seca. A gente espera que não, né? Porque tanto como a cheia como a seca, ela atinge os municípios aqui do Amazonas e vem aí vários problemas, né, relacionados principalmente à agricultura familiar, atinge a população como um todo. É difícil realmente, mas não é uma coisa que a gente possa controlar, né? A gente depende aí então dos órgãos que são fiscalizadores, né, com ações emergenciais para então ajudar as famílias, principalmente do interior do estado, que são atingidas pelo fenômeno aqui no nosso estado, Adriane. No caso do interior, principalmente, eles ficam isolados, né? Muitas comunidades ficam sem nenhum tipo de acesso se a vazante for muito severa. Então, quando a gente está no extremo de cheia ou extremo de vazante, os impactos são grandes, realmente. Muito obrigada, Juliana, pelas informações. Até daqui a pouco. E o rio está descendo e as temperaturas estão cada vez mais quentes. Nesse período, os balneários no entorno aqui de Manaus ficam lotados. Mas é preciso ter muito cuidado na hora de se refrescar. É que, segundo especialistas, esse também é um período em que aumentam os riscos de acidentes com arraias e piranhas. São mais de 20 espécies de piranhas na região. Neste laboratório de ecologia da Universidade Federal do Amazonas, são analisadas algumas delas, como a piranha branca e a caju. Dentes afiados que preocupam banhistas de Manaus e região metropolitana. Neste vídeo, a agressividade dos peixes para morder um pedaço de carne.
Este especialista em ecologia dos peixes amazônicos explica que o ataque de piranhas ocorre por alguns fatores ambientais e comportamentais dos banhistas. A gente deduz que pode ser por áreas alteradas, né? O hábitat dessas espécies de piranha está sendo alterado por desmatamento, alteração da qualidade da água. E segundo, também são locais onde tem muita agitação na água, ela é atraída pelo barulho também. E terceiro também, que jogam restos de comida nesses ambientes, né? Secreções corporais assim, de pessoas que estão tomando banho, banheiros próximo ali, as pessoas utilizam isso. Então, essas substâncias dissolvidas na água, elas alteram, né, o pH da água, alteram e também chamam a atenção dessas espécies de piranhas. O especialista ainda ressalta que, apesar dos registros relatados, as ocorrências são isoladas, mas acrescenta alguns cuidados antes de entrar em lagos ou rios. Com a cheia, aumenta o volume da água e os peixes que são herbívoros, que são presa das piranhas, eles têm mais refúgio no igapó. Então, o alimento delas fica mais em falta. Quando o rio começa a vazar, que é a vazante até a seca, esses lagos eles ficam com uma quantidade de água menor e as presas, a oferta de presas desses peixes herbívoros fica maior. Então, eles tendem a ter mais alimento na época que está vazando o rio, né? Porque às vezes também seca tanto e é perigoso tomar banho num lago que está isolado do canal do rio, porque está concentrado ali, podem estar concentrada uma população de piranhas ali, né? Além das piranhas, outros relatos que foram registrados, principalmente nas redes sociais, de pessoas que sofreram acidentes com o ferrão das arraias. É isso mesmo, e geralmente na região metropolitana de Manaus. Agora, a diferença desse peixe para as piranhas é que eles não atacam, eles se defendem quando são pisados. O animal é considerado dócil pelos especialistas e ataca em autodefesa. Acidentes que podem ser evitados. Ela está ali na praia, geralmente mais no final da tarde, devido ao calor do sol. Durante o dia ela fica em regiões mais fundas da praia, né? Ela tem um aguilhão, que é uma modificação de uma escama cartilaginosa na nadadeira caudal, que desenvolve, é pontiagudo e causa esse ferimento. O ideal é você visualizar o fundo. Se não é possível visualizar o fundo, delimite uma área com um galho, alguma coisa, vá andando devagar, porque se você sai correndo no raso, você corre o risco de pisar em uma, né? Na região já foram registradas mais de 20 espécies, algumas pequenas e outras que surpreendem no tamanho. Este casco, que está em exposição no Laboratório de Zoologia da UFAM, revela uma das maiores já encontradas no Amazonas. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo e volta daqui a pouco. A gente mostra que os gastos da prefeitura com propaganda aumentam mais de 140%. Para se ter uma ideia, o investimento com a publicidade é maior do que o investido nos programas de geração de emprego. E ainda, o homem tenta furtar, é preso após tentar assaltar uma mulher usando um pedaço de rodo lá na Cidade Nova. Mas ele acabou se dando mal e os detalhes eu conto para você daqui a pouquinho.